Bom, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz uma track no estilo Troy Boy, né? Ele tem vários estilos, depende muito de qual track a gente tá falando. Então eu fui mais pra vibe das músicas dele, da After Hours, entendeu? E que tem aquele leadzinho, então mais parecido nesses timbres e no ritmo. Então se liga só. Bom, nesse beat aqui na pegada do Troy Boy, eu coloquei o BPM em 100, eu tava fazendo em 90 por ali, mas eu achei que precisava ser um pouquinho mais rápido, então subi o BPM para 100. A bateria ela é bem simples, ó, bem sequinha. Eu sinto bastante que o Troy Boy usa assim uns beats às vezes bem minimalista, com pouco elemento, alguns timbres não tão complexos, e isso deixa uma vibe muito legal, consegue focar bem mais no ritmo, né? Aqui para criar uma textura eu coloquei um stomp, que é esse daqui, ó. Esse aqui é um sample curtinho, ó. Eu coloquei reverb nele. Então você vê que o som tem uma textura, então eu achei que ele ficaria legal com uma cauda. Ó. Então como a gente tinha espaço sobrando, porque os kicks são bem sequinhos e a palma também, ele ficou legal com reverb e uma equalização para tirar o grave. E aí tem esse Park Hat, que é uma percussão e um hat. Já dá uma textura bem legal. Coloquei aí algumas percussões. Só dá uma textura mesmo. Aí coloquei o baixo, né? Eu sinto que os baixos, geralmente do Troy Boy, fica meio de fundo assim mesmo. Ele não aparece tanto. Então, fica legal porque cria mais espaço para outros elementos, né? Tem um vocal que eu coloquei, que é para dar mais energia, né? E um outro só no que toca só no finalzinho. E aí, antes de entrar o drop, eu coloquei alguns vocais só realmente para criar uma textura mesmo. Cortei ele e eu senti falta de um vocal. Então eu coloquei esse vocal aqui que eu achei bem doido. E daí assim entra o drop. E aqui uma palminha e aqui um snare reverso. Que já ficou bem legal, mas aí que chega o ponto principal, que é o lead. Tá. Esse lead aqui, eu sintetizei ele no Vital. Vou tirar os efeitos dele. Esse aqui é ele sem efeito. Então, vou tentar recriar ele aqui, para vocês terem uma noção de como que eu fiz, né? Ele é um lead bem simples. Aqui eu coloquei essa onda aqui, ó. Classic Band. Que ele cria esse timbre. Aí se a gente copiar o MIDI, ó, colocar ele aqui.
Então, esse é um lead que ele tem bend, né? Que seria o portamento. Então aqui você deixa em 260 mais ou menos e põe o glide. Ó. Aí aqui você põe um decay de uns 500 e pouco, 560, sem release e o ataque em 30 e pouco. Ó. Aqui ele já pegou a textura, já tem o som já, é aquele ali. Ó, se eu colocasse, endereçasse isso aqui para o canal e ligasse os efeitos, já ia ter praticamente o lead já. E o outro. Então agora que vem um pouquinho do processamento, né? Do que eu fiz nessa onda base. Primeira coisa que eu fiz eu coloquei um filtro. Deixar ali um filtro tipo band em 24. Ó. E aí você acha uma onda que fica uma ressonância legal. Aqui eu gostei. Então ele só tá deixando passar essa frequência aqui. Todo o resto ele tá abafando, né? Ele tá atenuando. Então agora eu mexo do mix. Pra ele voltar a passar as outras. Só que nessa regiãozinha ele vai aumentar. Entendeu? Então é como se eu só tivesse aumentado isso aqui. E aí a diferença aqui dá, ó, 100 com. Então ele dá essa textura, dá esse som, ele encaixa mais na música, né? Aqui eu coloquei esse smear. Esse aqui ele é um knob onde você pode pôr vários efeitos que ele vai alterar a onda, né? Então, no caso eu gostei desse daqui e eu coloquei ele no randômico. Esse random, ele vai fazer uma automação como se fosse um LFO, só que ele é aleatório, entendeu? Então isso aqui é muito interessante para você dar uma textura para um som, para ele não parecer sempre monótono, sempre o mesmo som. Eu coloquei duas vozes e coloquei a porcentagem em 1, então ele fica como se fosse quase um uníssono, mas ele tem ali uma texturinha. E aí por último eu coloquei uma distorçãozinha de leve. Bom, e é basicamente isso. Esse que eu fiz agora está um pouquinho mais alto. Agora ficou muito parecido. Então, daí o processamento disso aqui, ele é primeiro um destructor com esse preset do speaker. Ó, esse é o som normal com o speaker. Então ele é praticamente um filtro. E daí, esse filtro eu achei que fica muito interessante quando você tem um som bem cheio e você quer conseguir encaixar ele dentro de uma música, entendeu? Imagina que eu tenho um vocal falado super perto do microfone.
entendeu? E eu quero que ele fique um pouco mais de fundo, com um arzinho um pouco mais abafado, como se fosse de outro lugar. Eu coloco geralmente esse speaker, entendeu? Então é mais para encaixar mais o som da música, é um filtro mesmo. Aí um Soundgoodizer, de leve, um Hyper Chorus. Esse aqui é um plugin novo, acabou de chegar da FL Studio. Nativo, ele dá esse efeito super legal, ó. Esse aqui é um preset que eu tô usando, não lembro qual preset que é. E daí eu mexi no mix dele. Coloquei uma distorção, Head Crusher. Já falei dele aqui no canal, muito bom. Equalização, só para tirar um pouco do grave. Esse aqui eu desativei. Um reverb. Decay bem curtinho. E por último, esse plugin aqui que eu acho sensacional. Ó, sem ele. Com. Pouquíssima diferença. Mas esse plugin é um plugin muito legal. Fast Balancer. Eu baixei ele pela Foxrite, porque eu comprei a plaquinha da Foxrite e aí ele vem com alguns plugins gratuito. Que aí você pode baixar, né? E daí ele aprende como que é o som da música, de algum som, de algum elemento, e ele cria um balanço. E aí você troca entre esses presets, dependendo do que ele for. Tipo, se aqui fosse um kick. Aí ele vai equalizar como se fosse um kick. Então ele fica muito interessante para dependendo você timbrar o som de alguma forma. Ele é bem legal. E aí eu cheguei no baixo, né? Que ele é uma outra layer desse lead de cima. Como que eu fiz esse daqui? Eu chamei ele de After Sign. Ele é esse que eu acabei de criar. Só que eu troquei a onda dele. Ao invés de eu ficar com a onda... Ó. Cadê? Aqui. Ao invés de eu ficar com a onda padrão que eu tinha, eu coloquei o... Eu coloquei uma senoide, né? E daí ele dá esse efeito. Ó. Deixa eu endereçar isso aqui pro 14. Coloquei um compressor multibanda. E o timbre veio praticamente aqui. Muito parecido. E daí, processamento que eu coloquei. Vamos lá. Som original eu tinha isso. Legal pra caramba, né? Só que, o que acontece? Eu já tenho os outros baixos, já tenho a bateria, então ele é mais pra ser um layer do lead mesmo. Então primeiro eu coloquei uma distorção. Aí eu coloquei um efeito deixando só os graves. Depois eu tirei o grave, então ele ficou bem de fundo, ele tava super alto, estourado, distorcendo. E daí depois eu fui voltando com ele bem mais abafado. Aí mais uma distorção.
Songizer. E aí uma outra equalização. E aí no fim a gente tem esse timbre. Daí ele junto com o outro. Ó, sozinho. Legal, mas magrinho. Aí com o baixo. Só o outro. Daí quando você junta com a bateria, por exemplo. Ó. Bom, então esse foi o vídeo. Espero aí que vocês tenham tido algumas ideias, né, em como fazer aí uma música e utilizando os sons, os plugins nativos aí do FL Studio, né, para você processar o som e chegar no timbre que você quer. Então é isso, valeu e até a próxima.